Olá, tudo bem? Hoje a classificação fiscal será do notebook. Nós fizemos uma classificação recente sobre um computador, né? Um desktop, um PC. Agora chegou a hora da gente fazer a classificação do computador portátil. Sempre digo ao classificador para que busque informações sobre o produto, questionar as especificações, procurar informações na internet, sites, vídeos, procurar detalhes em catálogos ou manuais, buscar em qualquer outra fonte, né, para obter detalhes do produto. Isso é muito importante. Isso vai ser útil na hora que estiver fazendo a classificação. A tarifa, a tabela da NCM, ela é bem exigente quanto a dados técnicos. Essa é a família de produtos de máquinas de processamento de dados que a gente vai estar trabalhando. Então, hoje eu vou estar classificando o notebook. Nós já fizemos a classificação de um sistema, né? Então a gente vai estar fazendo a do notebook. Nessa classificação do sistema máquina de processamento de dados sob forma de sistema, eu expliquei em detalhes as notas legais, as notas explicativas da seção. E lá tem bastante detalhes que é importante observar para poder fazer uma classificação fiscal de qualquer máquina de processamento de dados. Até mesmo essa que a gente vai estar fazendo agora, que é a do notebook. Uma coisa importante que dependendo do software que está na máquina, essa programação, se a máquina não for livre para programação, para inserir um sistema operacional, ela acaba não sendo classificada na posição que a gente vai encontrar agora. Ela pode ser classificada na função que ela executa, tá? Então isso é muito importante dar uma olhada na NESH da posição 8471 sobre esse assunto. Então vamos iniciar? Primeiro a gente entra no portal. Vamos lá. Portal, acesso público, INPE, Classif, consulta NCM. Aqui vamos colocar notebook, para ver se ele acha. Não achou nada. Computador. Ele traz algumas posições que não diz respeito ao que a gente está fazendo agora. A NESH também não traz muita coisa. Máquina para processamento de dados. Pesquisar. Essa pesquisa aqui eu já fiz naquele primeiro trabalho de classificação do computador, então a gente já tem bastante noção e a posição desse tipo de equipamento, quando ele é de livre programação, né, ele entra no 8471. E aí a gente encontra a seguinte informação: máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades. Aí também tem leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados e suporte sob forma codificada e máquinas para processamento desses dados. A gente vai olhar aqui a subposição 30. Máquinas automáticas para processamento de dados. Ok, a nossa se enquadra. Portáteis. Ok, nosso computador se enquadra. De peso não superior a 10 quilos. Então, essa já é uma informação que a gente tem que buscar no catálogo, no detalhe do produto. Tá? Isso é uma informação que a gente precisa, o peso. Depois, que contenham pelo menos uma unidade central de processamento. Então, o notebook tem a CPU, né, tem o processador interno, né, então ele tem uma unidade central de processamento e, aqui ele complementa, um teclado, então ele possui, e uma tela. O notebook possui isso. Então a gente precisa saber do peso, ok? Aí depois tem aqui item subitem. Vamos ver o item 1. 3471 8471 30.1.
capazes de funcionar sem fonte externa de energia. Ou seja, ela tem que funcionar sem que esteja conectado em uma tomada. Se ela funcionar assim, então ela entra nesse item 1. O notebook é isso daqui, não é? Portátil, inclusive. Só precisa definir o peso. E aqui vem aqui a informação. Subitem 11. De peso inferior a 350 gramas, com tela de área não superior a 140 centímetros quadrados. Então vamos lá, vamos buscar essa informação do peso. Fiz aqui uma busca, né, pelo produto que a gente está classificando e encontrei a informação de dimensões e peso. Então esse notebook ele é a partir de 2,74. Pode ver que ela não é uma informação que a gente consiga exatamente daquilo que a gente tem na mão para classificar um produto. Porque ela me traz só a partir. Pode ser que o computador tenha um pouco mais de peso, de repente, pela bateria que ele pode estar trazendo ou algum acessório. Mas a gente já tem uma ideia, né, que ele, no mínimo, ele pesa 2,74 quilos. Então, voltando aqui, a gente já sabe que ele é portátil, 2,74, então ele se encaixa aqui nessa subposição. Nesse item ele também se encaixa porque ele funciona a bateria. Agora a gente precisa definir esses 3 subitens. Tá? Então ele peso inferior a 350 gramas? Não. A gente já viu que ele é 2,74. Aí ele vem aqui. De peso inferior a 3,5 quilos? Sim. Com tela de área superior a 140 centímetros quadrados? Não sei. E inferior a 560 centímetros quadrados? Não sei. Mas para ele entrar nesse subitem, ele tem que estar entre essas duas dimensões. Ele tem que ser superior a 140 e inferior a 560. E o detalhe, centímetro quadrado. Então o classificador ele tem que buscar essa informação, porque assim, a posição que ele vai estar encontrando, pelo peso ela se encaixa. Pela área da tela, tem que pesquisar. Se ela se encaixar, classifica-se aqui. Do contrário, vem para outra. Então, assim, muitas vezes, quando a gente está classificando, a gente se depara com esse tipo de informação. Às vezes a tarifa pede potência em kilowatts, e aí a gente encontra em HP. Tem que fazer a conversão. Às vezes ele pede voltagem ou a parte da eletricidade em kVA, e a gente só tem volts. Tem que buscar a informação, senão vai classificar errado. Então como que a gente faz, por exemplo, né, isso daqui, né, encontrar essa informação com aquilo que a gente tem na mão, que é o manual do produto, né? Então nas especificações técnicas a gente encontra algumas informações, né? E aí eu tenho aqui, ó, resolução HD, tamanho da tela 15,6 polegadas. Esse sinal de aspas aqui significa polegadas. Então assim, essa é a informação que a gente encontra. Então vamos um pouquinho mais à frente no manual. Olha, o manual a gente encontra lendo todo o manual e essa informação sobre tela. E ele vai me dar esse detalhe, que ela tem 15,6 polegadas, que é equivalente a 396,2 milímetros, e ele me traz a resolução, que é o Full HD e o HD, em pixels, né? Essas medidas ele vai me trazer. Mas a gente precisa achar a área em centímetros quadrados. E como que se calcula uma área? É a altura vezes a largura, né? E a gente tem que qual é a informação que nós temos na mão?
nós temos 15,6 polegadas. A gente não tem mais nada. 15,6 polegadas. E eu sei que monitor a gente calcula essa área de polegadas na diagonal. Então, comercialmente, o pessoal pega a diagonal do monitor para falar, olha, meu monitor tem 20 polegadas, 19, 15, a televisão tem 49 polegadas, 80 polegadas. É isso que está se falando, é a diagonal. Então essa informação é o que chegou para nós pelo manual. E é assim, muito difícil o classificador conseguir outra informação diferente de manuais. É raro você ter isso, porque a informação está dada. Voltando aqui, ó, a informação, a meu ver, é suficiente para achar centímetro quadrado. Agora a gente vai ter que usar realmente a matemática, porque ele já me deu a diagonal e ele me deu a resolução da tela, essa é a proporção. E nesse momento a gente vai usar os conhecimentos adquiridos no colégio, né? Aquela fórmula de Pitágoras, teorema de Pitágoras, ela se aplica nesse problema que a gente tem agora, tá? Onde a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Isso a gente aprendeu e agora a gente vai aplicar. Essa parte da resolução ela é muito importante, a gente pegar essa informação de 1920 por 1080 pixels e de 1366 por 768 pixels. Então eu fiz uma busca sobre widescreen, né? Para entender o que é o widescreen. E aí ele me traz uma informação que diz sobre proporção. 16 por 9. Então, seguindo mais um pouquinho na explicação, a gente encontra que o padrão, que é esse amarelo, né? Pode ver o tamanho dele aqui mais quadradinho, o monitor mais quadradinho, mais antigo, ele era um padrão 4x3. 4 de largura, 4 de largura e 3 de altura. O widescreen, 16 por 9, a proporção. E tem esse widescreen anamórfico, que é 185 por 100. Ele já pega até o verdinho aqui. Essa informação é importante porque eu fui descobrir as proporções. Então eu peguei aquele 1920-80, 1366 e dividi um pelo outro. Olha o que eu encontro. Eu encontro esse número é a proporção. Esse 1080 ele é 56% do 1920. Esse de baixo ele também segue a proporção. Quando eu pego essa tabela anterior e coloco ela também como se fosse fazendo as divisões pela proporção, eu vou encontrar 0,54, 0,75 para o 4,3, 0,75 para o 12,9 e para o 16,9, 0,5625, que é a mesma proporção da divisão dos pixels que é informado. Então, o 16,9 é a nossa proporção. Então, a nossa proporção seria aqui, ó, esse Azinho, né? E o B eu consigo identificar ele na proporção, mas eu já não vou ter a hipotenusa, o H, que é nessa proporção eu não tenho. Então, o que eu fiz? Eu peguei os 16, considerei centímetros. Ele não diz centímetro, mas eu considerei porque é número. Então, como se fosse um monitor de 16 centímetros de largura por 9 centímetros de altura. Um monitor pequeno. E fiz o cálculo para encontrar essa informação. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Então eu tenho aqui uma tabelinha Excel e eu tenho a fórmula que eu vou aplicar para encontrar aquela diagonal, que na matemática é chamada hipotenusa. Eu já tenho a largura, tenho a altura, então eu vou aplicar a regra. Então o A na minha fórmula
ele é igual ao 16. O B é igual a 9. Só que eu preciso do quadrado do A. Então, o quadrado do A é o seguinte: 16 vezes a mesma. Pode ver que é a mesma célula. Estou multiplicando ela por ela mesmo, que é elevando ela ao quadrado. E o 9 igual a essa vezes a D3. Então, olha só como ficou a fórmula. Eu estou multiplicando ele por ele mesmo. Então, eu já encontrei o quadrado de cada uma das medidas. Só que eu preciso da raiz. Então, eu vou somar. Primeiro eu vou somar. Então, o H vai ser igual a essa mais essa. 256 mais 81. Deu 337. Só que é raiz quadrada da soma. Então, eu vou aplicar a fórmula raiz. Essa célula é a raiz, é a soma. Eu vou pegar a raiz quadrada desse número, que dá 18,3576. Opa. Certo? Esse número é um número importante. Aí ele vai aparecer aqui. Então eu tenho a largura nessa proporção, eu tenho a altura e agora pela fórmula eu descobri a diagonal. O que a gente vai fazer agora? Eu vou usar essa informação dessa diagonal como proporção. E aqui você pode observar que um monitor de 16, né, em tamanho, seria isso perto de um monitor com maior polegadas. Né? Então ele teria aqui, esse aqui é de 18 centímetros, esse aqui é de 396 milímetros ou 39 centímetros. Então praticamente o dobro de tamanho. E agora eu vou usar essa informação com regrinha de 3. E vou fazer que conta. Então eu vou pegar o 16 dividido por 18, olha só. Eu vou pegar essa proporção de 16 dividido pela minha diagonal e ele me dá um número, que esse número é a minha proporção, é o meu fator aqui que eu vou estar usando para encontrar a mesma largura de um monitor que tem uma diagonal de 15. Aqui, então primeiro eu pego 15,6 vezes 2,54. 2,54 é a conversão de polegadas para centímetro. Então eu vou converter 15,6 polegadas para centímetro. Ele me dá 39,624 centímetros. Então já tenho a informação que eu quero. Com essa informação, é fácil da gente agora fazer a multiplicação. Eu vou pegar o fator que eu encontrei do monitor na mesma proporção e vou multiplicar pela largura, pela diagonal do nosso monitor que está em classificação. Então eu encontro em centímetros, né, que seria o Azinho aqui, a largura do nosso monitor. Então agora eu já tenho duas informações. Eu tenho a diagonal em centímetros, que é 39, e tenho a largura. Então agora eu vou passar para o próximo cálculo. O próximo cálculo é a altura. Seria o B, né, da nossa fórmula. Eu vou dividir o 9 também pela diagonal encontrada. E ele me dá esse fator. Faço a mesma, aqui já encontro centímetros, então eu sei que ele é 39 centímetros a nossa diagonal. Vou multiplicar esse fator pelos 39 centímetros e ele vai me dar a informação que a gente quer, é a altura. Então ele está me dando a altura do nosso monitor em 19,42. Então agora eu já tenho as informações que eu precisava, era através da diagonal encontrar a altura, a largura e a altura. É importante dizer que isso são coisas que a gente aprende no colégio, muito tempo atrás. A gente não sou matemático, então a gente busca informação na internet, até mesmo não é vergonha para quem não conhece ir lá em algum vídeo sobre matemática, aprender a calcular isso.
né? Assiste aquele vídeo e entenda. Aí você vai ver que isso você vai usar muito. Essa informação ela aparece em outras coisas também. Em logística, isso acontece. Então a gente tem que ter ciência que a matemática vai fazer parte do trabalho do classificador. Em muitas coisas. Então tá aqui. Já tenho as informações que eu quero. Eu tenho a largura, eu tenho a altura, a diagonal a gente já tinha. Então agora a gente vai partir para o cálculo realmente da área. Vou multiplicar, né? E multiplico a altura pela largura e encontro a minha área em centímetros quadrados. Ela deu 670,877. Então, voltando aqui na classificação, a gente já tem todas as informações, né? Então, eu tenho aqui, ó, que a nossa é uma máquina automática para processamento de dados, sim, portátil, sim, o peso inferior a 10 kg, sim, que contenha pelo menos uma unidade central de processamento, tem, um teclado tem e uma tela, uma ecrã, tem. Então, a nossa subposição é o 30. Então, dentro do 30, eu tenho que encontrar agora o item e subitem. Então, eu tenho aqui ó, esse item que é o ponto 1. A gente vai sempre na sequência, tá? Ele é dividido em 3 itens. Esse subitem é dividido em 3 itens. Ou ao contrário. Esse item é o item 1. Aqui 47130.1 é o item. Ele tem 3 subitens, que é o subitem 11, 12 e o 19. O 11 a gente descartou pelo peso. O 12 e o 19 é a possibilidade de classificação. Então, de peso inferior a 3,5, o nosso produto é. Com tela superior a 140 centímetros, sim, a nossa tem 670. Tá superior, sim, mas inferior a 560. Não, ela não é inferior, ela é superior. Então, ela não entra aqui, ela não se encaixa nessa posição. Então, a nossa classificação fiscal, a nossa posição é 84,71. 3019, porque a gente não tem condição de encaixá-la em uma diferente. Ok? E a descrição sugerida? Então eu colocaria assim, uma máquina automática para processamento de dados, portátil, né? Eu preciso pôr essa informação, as informações aqui, elas precisam ser condizentes à classificação, tá? Elas precisam não trazer dúvida na classificação. Então, olha lá, portátil, peso líquido 2,74 kg, com teclado e tela integrados, que é o que pede na tarifa, com tela de 15 polegadas, essa é a informação comercial, né? E área de 670,877 centímetros quadrados. Aí aqui vem as informações de especificação da máquina, 4 GB de memória RAM, memória SSD de 1 TB, processador X, aí você coloca as informações técnicas do produto. O modelo, nome comercial notebook, acompanhada de cabo de ligação e manual de usuário. Então assim, isso é uma sugestão, tá? Não é exatamente o que você pode colocar, mas as informações de descrição têm que ser condizentes com a máquina, não pode falar nada que não seja da máquina, comprovado através de manual ou do próprio produto e está conversando com a NCM, com o item, subitem, o capítulo da posição que a gente está classificando, tá? Isso é muito importante. Eu fiz um vídeo sobre computador, sobre forma de sistema. É importante também dar uma olhada para ver as notas de sessão, tudo aquilo que eu explico na leitura da NESH. É importante. E é isso, gente. Obrigado. Espero que se gostaram, dê um like, por favor. Se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Obrigado.